Passados 2 meses de tantas histórias, comecei a pensar no sentido da solidão. Um estado interior que não depende da distância, nem do isolamento. Um vazio que invade as pessoas e que a simples companhia ou presença humana não pode preencher. Solidão foi a única coisa que eu não senti depois que parti. Nunca, em momento algum. Estava assim atacado de uma voraz saudade. De tudo e de todos. De coisas e de pessoas que há muito tempo eu não via. Mas a saudade às vezes faz bem ao coração. Valoriza os sentimentos, acende as esperanças e apaga as distâncias. Quem tem um amigo, mesmo que um só, não importa onde se encontre, jamais sofrerá de solidão. Poderá morrer de saudade, mas não estará só. Então, no nosso episódio de hoje do podcast Humanamente, o nosso assunto é, como puderam ver, solidão. Então, a gente falar sobre essa condição humana que é parte da experiência de todos, né? Todos nós já tivemos momentos de solidão, mas a gente falar um pouquinho sobre por que ela existe, né? E o que ela significa na nossa vida. E aí, Aline? E a solidão? E a solidão. Então, obrigada, Jerusa, por ter lido aqui pra gente, né? Amir Klink, esse é um trecho do livro 100 Dias Entre o Céu e Mar, né? Do Amir Klink. E é isso, realmente, quando a gente estava... quando eu li esse livro por tua indicação, né? E a gente estava selecionando esse trecho, fiquei pensando assim, puxa vida, né? O cara que mais teria uma justificativa, um dos caras, que mais teria justificativa para se sentir sozinho, não se sentia sozinho. Então, o que é isso mesmo, né? De sentimento de solidão, né? E que hoje, aí você pode me dizer assim, mas esse sentimento sempre existiu. Sempre existiu porque, como você mesmo falou, é uma condição humana, né? Uma questão humana. Porém, né, o que a gente tem visto, uma aceleração, uma exacerbação dessa condição, tanto que em 2023, já falei isso várias vezes, né, em 2023 a OMS declarou que estamos vivendo uma epidemia de solidão no mundo e já virou um caso de saúde pública em vários países, tanto que alguns países como Japão, Inglaterra e outros até criaram ministérios para poder lidar com essa situação da solidão. Muitas pessoas que morrem, às vezes ficam... Eu já vi, assim, casos, né, noticiados, uma pessoa que morreu ficou 20 anos sem ninguém saber, porque morava isolado, né, e não tinha família próxima, e os familiares foram saber 20 anos depois que a pessoa tinha morrido. Né, uma questão muito forte, né, inclusive dados bem fortes que têm aparecido de, por exemplo, 1 a cada 6 pessoas sofrendo de solidão, números imensos até tenho esse número aqui das pessoas que morrem de solidão. Gente, é possível morrer de solidão, isso existe? É incrível, existe. Né? Então, até quero ver se eu achava o dado aqui para mostrar para vocês. E aí, enquanto você procura isso, também para contextualizar, para quem não conhece, né? O Amir Klink, a gente claro. Talvez já tenha ouvido falar dele em algum momento, né? Mas esse trecho está num livro que ele escreveu, que é 100 Dias Entre Céu e Mar, que me parece que vai sair alguma série em algum lugar, ou um filme. Espero que seja bom, porque o livro é maravilhoso e ele conta a experiência dele, que foi a primeira experiência dele de navegação, assim, mais longa, né? Que foi uma travessia da África para o Brasil num barco a remo. Então ele fica 100 dias, né? 100 e poucos dias, na verdade. E aí tem no livro ele conta toda a trajetória dele né, do planejamento e tal, e depois as experiências que ele teve. E aí é muito interessante isso que a Aline está falando. Ele é uma pessoa que poderia claramente dizer, porque estava sozinho no meio do mar, né?
De vez em quando tinha tubarão, de vez em quando tinha baleia, golfinho, mas humanamente falando, ele estava sozinho, né? E até para quem se interessar, né? A filha dele agora, Tamara. Klink, foi pro norte lá e fez uma invernada, né? E ficou também lá no meio do gelo. No Polo Norte. No Polo Norte, sozinha. E ela fala também sobre essa experiência, né? Inclusive na questão da relação com as pessoas, né? A família, os amigos, né? Como isso gera uma ressignificação, né? Do que essas pessoas representam para nós, que é o que ele fala, que ele diz assim, ele não se sentiu sozinho, porque tinha essas pessoas com ele, porque estão dentro dele, mas sentia uma saudade, e a saudade permitia ele ressignificar isso, e eu acho bonito isso, e encurtar as distâncias, né? Ou seja, a gente se dá conta que se a gente está conectado com aquela pessoa, mesmo que a pessoa esteja longe, ela está perto de nós, de alguma maneira. Longe é um lugar que não existe. Mais um livro que vale muito a pena ler, pessoal. Indicação da Jerusa aí. Eu sei, né? Começamos aí com números drásticos, mas é para a gente também contextualizar essa questão. Eu tinha esse número na cabeça, mas eu achei um pouco alto e eu quis confirmar. Mas era isso mesmo. Existe uma previsão de que cerca de 100 pessoas morrem a cada hora no mundo, 100 pessoas a cada hora, devido a causas relacionadas à solidão e ao isolamento, né? O isolamento social. Então, existe algo que é humano, que é essa necessidade de pertencimento, não só a necessidade de relação, mas também a necessidade de pertencimento, né? Já falei também, já trouxe, né, essa história a respeito de um orfanato que perceberam que as crianças morriam na Alemanha nazista, na Alemanha pós, né, Segunda Guerra. As crianças morriam do nada, crianças saudáveis nos orfanatos, e aí foram ver que tinha um orfanato lá que as crianças não morriam, e foram averiguar, e era uma enfermeira que dava cuidado, carinho, colo, brincava com as crianças, né? É interessante porque a gente tem necessidades básicas, como comer, tomar sol, dormir, mas a gente não trata, às vezes, como uma necessidade básica, a necessidade de vínculos e de relação social. E eu já conversei com vários psicólogos que me trouxeram justamente isso, né? Tem que ser tratado como uma necessidade básica humana, porque o ser humano é um ser social, né? E aí, claro, a necessidade de solidão, ela é tão importante quanto a necessidade de relação, de vínculos. E aí, talvez o que a gente possa problematizar aqui é o tipo de solidão. O que é estar sozinho de uma forma positiva, o que muitos têm chamado de solitude, saudável, e que é necessário até para uma regeneração. Falávamos no outro episódio também dessa necessidade do silêncio e tal. E o que é esse sentimento de solidão desesperador, né? O sentimento de isolamento, de falta de pertencimento. Sim, o sentimento de estar sozinho, né? Vazio. Né? E que está ligado a vários problemas que vão desencadear, de depressão, de ansiedade, né? Sim. Tem duas coisas que me recordei. Uma delas, quando você falou da epidemia de solidão, eu lembrei numa oportunidade que eu estive em Londres, me chamou a atenção no metrô, tinham propagandas falando, era tipo chamando voluntários, faz algum tempo, chamando voluntários para fazer companhia para as pessoas que eram sozinhas e falando justamente disso, né? Quer dizer, as pessoas estão sozinhas e elas precisam. E às vezes são pessoas, sei lá, com mais idade, né, etc. E aí isso me lembrou uma outra reportagem que eu vi, que mostrava, por exemplo, em algum lugar, em algum país escandinavo, se eu não me engano, que eles faziam, era um asilo com uma escola de educação para criança infantil, né? E aí os idosos iam na escolinha, as crianças da escolinha, e aí eles tinham uma interação que fazia muita falta para os idosos, porque ficavam sozinhos, né? E gerava uma experiência, uma interação ali que é muito muito bonita, inclusive, né? Porque na etapa, né, final da vida e o início da vida se encontrando e se fazendo companhia, né? Então, é uma coisa
interessante da gente ver como existem também caminhos alternativos, né, para a gente tratar isso falando de um ponto de vista mais amplo, né, da epidemia de solidão, como você estava falando. E da questão da saúde pública. E algo que agora, alguns anos atrás, ficou bem conhecido, o famoso experimento de Harvard, que é um experimento longo, né? Mais de 80 anos. Mais de 80 anos que foi feito, em que eles foram acompanhando, né? Eram alunos de Harvard, depois eles incluíram pessoas da família, mulheres, porque no início eram só homens, e foram acompanhando durante a vida e fazendo entrevistas para conseguir identificar quais eram os elementos que são necessários para o ser humano ser feliz, né? Assim. E aí eles identificaram que não era nada de condição, não era exatamente a condição social, financeira, não era... E nem tanto de saúde. Saúde física, né? Mas era as pessoas que se sentiam mais felizes, eram aquelas que tinham relações de melhor qualidade. Exatamente. Às vezes, essa pesquisa é bem interessante, porque você, analisando o pessoal ali na faixa dos 50 anos, às vezes, os que apresentavam exames médicos não tão bons aos 50, às vezes chegavam aos 80 e outros não chegavam, ou chegavam melhor, com mais saúde, né? Então, o resultado, né, fazendo uma breve recapitulação, o resultado da pesquisa é esse: para viver mais e melhor, é fundamental ter relações saudáveis. Isso está diretamente proporcional a essa relação, né? E é muito interessante porque a qualidade das relações com os demais, ela está intimamente ligada com a qualidade de relação que você tem com você mesmo. E aí a gente chega num ponto, né, que eu já falei aqui do viver e deixar viver, né, mas é um ponto de que você, para poder se relacionar com você, também vai precisar desses momentos de solidão, é fundamental. Sim, né? Às esses vezes, espaços, né? Porque a relação, e aí vem essa questão da relação com qualidade, né, porque a relação, ela também não pode ser uma fuga para deixar de se relacionar consigo mesmo. Então, essa necessidade constante de estar no meio de pessoas, o ser humano é um ser social, sim. Precisa de um sentimento de pertencimento? Sim. Porém, isso também não pode ser uma fuga, né? E o que a gente vê como tendência, claro, agora parece que está acontecendo um movimento aos pouquinhos inverso, né? Eu vi um dado, falando, por exemplo, aqui da cidade de São Paulo, eu vi um dado que hoje é a primeira vez que tem mais gente saindo de São Paulo do que chegando. Já existe um movimento, porque hoje estar no campo não é estar necessariamente tão isolado, você tem acesso, tem internet, né? Tem oportunidades de trabalho, até por causa dessa mobilidade que o teletrabalho ou a própria internet dá, né? Mas então já tem um movimento contrário, mas ainda é muito grande essa concentração urbana, e que em si não é problema, né? A questão é que a gente começa a perder esse sentimento de pertencimento de um grupo, por exemplo. Eu gosto muito de uma história que me marcou muito, que eu vivi no interior, acho que já contei essa história. Não me lembro se já contei em algum episódio, mas o meu ex-companheiro, que o avô morreu, a avó era uma cidade de 2.000 habitantes, uma cidade pequenininha, né? E no dia seguinte do velório, do enterro, claro, o padre da cidade, junto com 2 voluntárias, foram lá para ver como ela estava, se tinha tomado banho, se precisava que alguém fosse no supermercado, se precisava de algo da farmácia, se estava bem, como é que estava, se tinha assistência da família ou não, né? Então, assim, independentemente, né, da situação, é uma comunidade onde você faz parte de algo, alguém está te olhando, você se sente amado, olhado, cuidado, e isso está diretamente relacionado com essa pesquisa também, porque nessa pesquisa, claro que nem tudo são flores, mas nessa pesquisa deixa claro que as pessoas que chegaram
saudáveis e felizes ao fim da vida, não necessariamente, por exemplo, eram casadas, às vezes eram divorciadas. Às vezes divorciadas até mais de uma vez. Porque não era essa questão. Mas todas elas sentiam que não estavam sozinhos, que tem com quem contar. Eu lembro de ter lido isso, né? Todas diziam que tem com quem contar. Então está muito mais relacionado a esse sentimento de pertencimento, de comunidade, né? Uhum. E claro que a gente vai vendo um movimento para isso, né? Uma ocupação novamente das ruas, com feiras, com movimentos, né? Eu achei muito interessante que aqui em São Paulo, antigamente, só os bairros mais antigos é que tinham essa coisa de vila de casas, né? Essa coisa de comunidade, vilas de casas, as pessoas... E agora eu vi que outros bairros... Isso está se expandindo para outros bairros também. Tive a oportunidade, inclusive, de ficar numa delas, né? E aí, ver essa experiência ali, conversar com o pessoal que mora. E eles fazem festa de São João, fazem festinha de final de semana. Tem um ajuda o outro, recebe alguma coisa do correio. Então, você tem, querendo ou não, uma pequena comunidade ali. Uma sensação, assim, também de ter um espaço para ter um bichinho de estimação, as crianças brincarem juntas. Claro que os condomínios de prédios já propiciam isso de alguma forma, mas a casa, essa sensação de casa, ela também traz um outro aspecto psicológico, né? E a gente... Todo mundo morando no mesmo pátio. Eu lembro de conversar com uma conhecida aqui em São Paulo, que não é daqui também, ela acho que é do Paraná. E aí ela contando, né, que ela foi morar numa casa, numa rua. Então não era exatamente uma vila, né, mas era uma casa numa rua pequenininha, assim, que quem não conhece São Paulo, acho que São Paulo é só prédios, altos, mas tem lugares que tem casa, tem árvores, né, enfim. Então eu até uma coisa que eu vou fazer um dia, eu vou filmar, adivinha onde eu estou? As pessoas vão achar que eu estou em Florianópolis, não estou em São Paulo, né? Existe isso em São Paulo. E daí ela contando... Não há o que não haja em São Paulo. Exatamente. E ela comentando justamente dessa experiência, porque aí ela morava nessa casa, aí tinha o vizinho da outra casa, e daí eles começam a fazer essa interação, aí tem o dono do bar da esquina, que daí fazia um bloco de carnaval, e aí conversando com ela, me chamou bastante atenção justamente isso, a pessoa cria, é uma outra forma de família, né? Uhum. Mas é natural do ser humano tentar criar essa relação, né, de comunidade, né? E como em São Paulo tem muitas pessoas que vêm de outros lugares, né, vêm buscar oportunidades e tal, se gera isso. E às vezes, por exemplo, eu já tive experiência de morar em prédios aqui, às vezes, não necessariamente com os vizinhos, mas com os porteiros, né? Então, os porteiros fazem parte, ali estão naquela relação, tem uma dinâmica, né, de interação que permite gerar essa vida, né, esse colorido, que a pessoa que se sente sozinha da forma negativa, como a gente está falando, a pessoa, quer dizer, ela não tem isso, ela não tem com quem contar. Ela não tem quem buscar, e aí isso vai gerando uma questão de adoecimento, e aí são temas que a gente tem trabalhado nos nossos outros episódios, a questão, por exemplo, de daí tentar suprir isso com rede social, com internet, com televisão, seja lá o que for, e que muitas vezes não vai resolver ou até vai te gerar outros problemas, né? Outras questões que não adianta, tem certas coisas que não substituem, né? É insubstituível, né? A possibilidade da gente ter uma conexão, uma relação com outra pessoa, com outro ser humano, que nos ajuda a dar significado às coisas que a gente está vivendo, compartilhar as coisas, né? Tem um filme com a Jennifer Lopez e o Richard Gere, dança, alguma coisa de dança. E aí tem um momento que o Richard Gere faz aulas de dança escondido da mulher, e a mulher começa a ficar desconfiada. A mulher é Susan Sarandon, ela vai contratar um detetive.
E aí ela tá conversando com esse detetive, e aí o detetive pergunta para ela, mas o que você acha que significa estar casado? E daí ela fala, olha, que a gente precisa de alguém para testemunhar a nossa vida. E eu achei muito, muito interessante isso, porque tudo bem, pode ser, nesse caso, no filme, fazia sentido. Mas às vezes é uma questão de que a gente quer ter pessoas, né? A gente é testemunha deles, eles são nossa testemunha, né? Da história de vida que a gente tem, né? Das experiências que a gente tem para a gente compartilhar, para dar significado, dar sentido, né? Então, as pesquisas comprovam, né? Já que o pessoal gosta, a ciência comprova. As pesquisas comprovam, já está comprovado, tem um estudo de Harvard, pessoal, 80 anos e tal, mas são coisas que na prática a gente vê e percebe naturalmente, percebe inclusive quando a gente tem experiência, né? A Aline tem uma experiência similar à minha, já se mudou muitas vezes de cidade, né? E a gente tem essa experiência, chegar num lugar que você não conhece, se você não conhece ninguém, né? Como é isso, né? Você não... Se acontecer uma coisa aqui, para quem que eu ligo, né? E aí, à medida que você vai conseguindo construir essas relações, essa rede de relações, né? Isso, de alguma maneira, vai te dando um sentido e uma relação, uma identidade com aquele lugar. Então, é uma necessidade que a gente tem e que faz parte, de novo, do que nos faz humanos, né? E antes que eu continue falando, porque agora eu me lembrei do Saint-Exupéry, você tá com cara que quer dizer alguma coisa. Então, ou a gente já deve falar, deixou você falar, então. É sua vez, depois eu venho com o meu Saint-Exupéry. Isso, eu já te passo a bola. Não é que você estava falando sobre essa questão do local, né, do pertencimento, e eu percebi o quanto que nas gravações que a gente faz do podcast, o quanto que eu menciono desnecessariamente onde é que a gente tá, você já percebeu? Eu em Floripa, a Jerusa em São Paulo, nós duas aqui em São Paulo. Interessante isso, né? A gente pode dizer o PIN do Google Maps. Planeta Terra. Planeta Terra. Porque existe muito essa necessidade de localização. De localização, de pertencimento, que traz todo um contexto, e as pessoas, elas fazem parte disso também, né? Algumas que depois você troca de contexto e seguem, né? Seguem fazendo parte da sua trajetória, e outras que não, que vão sendo agregadas, que mudam, né? Então, isso que você leu que o Amir Klink fala, quem tem um amigo nunca tá sozinho, isso tem muito, né? Para mim tem muito a ver com esse grau de vínculo, esse grau de intimidade, de compartilhamento, e de fato, já me aconteceu muitas vezes, né, de ter um sentimento de... Pode parecer controverso, né, mas pode parecer... Mas, na verdade, assim, eu estar perto das pessoas, de pessoas importantes para mim, e me sentir sozinha. E outras vezes estar distante de pessoas importantes para mim e não me sentir sozinha. Porque não tem a ver com, de fato, a proximidade física. Tem a ver com esse estar no coração do outro, né? E aí, falar de coração, acho que cabe Saint-Exupéry. Qualquer coisa que tu for falar de Saint-Exupéry, eu já sei que vai caber agora no... agora é a deixa. Agora é a deixa. Agora é a deixa para trazer. Que o Saint-Exupéry fala no início do Carta a um Refém, que a gente já tratou num podcast. Num podcast, ele fala isso, né? Quais são as linhas, né, que me ligam a você e que fazem eu lembrar de você e que fazem parte de quem eu sou. E é interessante, porque ele traz essa ideia, né, desse amigo, né? Quer dizer, esse amigo faz parte da identidade dele, e o fato de que ele tem esse amigo, né, faz parte da identidade do outro amigo, e aí ele vai narrar nesse texto, né, as experiências que ele teve com esse amigo, né, e às vezes são experiências, você estava falando, eu estava pensando isso também, às vezes, e nós já falamos sobre isso, às vezes a gente tem experiências de muita proximidade, e a gente sente até uma afinidade, uma intimidade, sei lá, com o motorista do Uber, com o cara do iFood que vai te entregar, e você olha e diz assim, muito obrigado, bom trabalho. E não necessariamente é uma pessoa que vai
ficar na sua vida pro resto da vida, mas aquela experiência, aquilo ali, quer dizer, você é como se fosse um... Tá marcado, né? Tá marcado na sua experiência, na sua trajetória e tá marcado na trajetória daquela pessoa. Vocês podem seguir caminhos completamente diferentes, mas aquela experiência faz parte do meu entendimento de quem eu sou e do entendimento da vida, né? E no Pequeno Príncipe ele fala, né? Diz, olha, agora toda vez que eu ver uma estrela eu vou lembrar do seu sorriso, né? E aí lembra daquela experiência, aquela experiência como algo que faz parte da minha trajetória e que influencia naquilo que eu sou, né? Influencia na forma de ser humano que eu me apresento no mundo, né? Pode ser, né, que agora o pessoal em casa também esteja pensando assim, nossa, mas isso é um grau um tanto distante, né? Eu pensar assim que o cara que me entregou a comida do Uber tem um momento da trajetória que a gente... Para chegar num grau assim de percepção, de conexão nesse nível, tem um passo antes. Você se importar com outro ser humano a ponto de você... no meio, trazendo para o cotidiano, no meio da correria, do automatismo, da loucurada, da entrega, das demandas mil, né? Ou até mesmo num ensimismamento, digamos assim, né? Eu só olhando para o meu umbigo, ai, como eu tô sozinho, ai, como eu me sinto, né? Os meus problemas e tal, ninguém me entende. Aí tem algo que precisa acontecer antes e que vai precisar de uma solidão positiva. Vamos falar de solitude agora, né? Porque esse grau de tranquilidade e de... Eu tô falando de não egocentrismo, né? De você... Porque passa muito por isso. A gente tá tão envolvido com o que a gente tá sentindo. E às vezes são coisas duras mesmo, né? Não é fácil a gente navegar pelo mundo, né, de forma, com esse sentimento de solidão, né? Realmente é um tema a ser olhado, mas o primeiro passo tem que ser esse olhar para dentro de uma forma, esse conseguir estar sozinho primeiro na sua própria companhia, né? Para daí eu conseguir valorizar, ou no mínimo começar a fazer o exercício de olhar para outros seres humanos e não ficar olhando só para mim, né? As minhas necessidades, as minhas faltas, os meus erros, né? Muitas vezes a gente acaba caindo nisso até por vício, né? Por hábito. Por hábito. A gente acaba caindo nisso por hábito, né? Mas um exercício legal é você começar a se importar de verdade com outros. E vai descobrir, interessante que esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, fulana, X, não gosta de fulano, porque ele faz tal coisa, mas a interação, né, a interação é muito, muito rápida, né? E aí na hora que ela falou isso, eu pensei assim, nossa, mas essa interação é muito pouco para você decidir o seu sentimento em relação a um ser humano. Isso é só assim, uma ponta. Quer dizer, existe um universo todo deste ser que você não tomou contato, né? E aí essa possibilidade de ultrapassar isso, mas isso, como você disse, significa que eu tenho que me predispor a isso. Voltamos ao Saint-Exupéry lá, né? A questão de Pequeno Príncipe e a Raposa, querer, né? gerar vínculos. Porque tem uma coisa que é uma preguiça de relação, que a gente já falou sobre isso também, uma preguiça de relação. E muitas vezes o discurso das pessoas que mais falam que se sentem sozinhas, você vai olhar, na prática, no cotidiano, a pessoa ou se boicota, né? Vive boicotando as possibilidades de estar com outros, né? Ou não consegue perceber, agora eu tô vendo o livro atrás de ti, que acho que não tá aparecendo pro pessoal, mas o Cavaleiro Preso na Armadura bem atrás de ti, ou não se dá conta que tá cheio de armaduras e cheio de máscaras e não consegue se despir disso.
para poder, porque dá trabalho estar com o outro. Realmente dá trabalho, é incômodo. O outro é sempre espelho para mim, então eu vou inevitavelmente entrar em contato com os meus próprios defeitos. Então tem um tema aí que é justamente você se sente sozinho, mas começa a perceber quais são as oportunidades que você teria de começar a interagir com outros seres humanos e que você evita propositalmente ou inconscientemente, né? Perde a oportunidade, nem tá nem enxergando essa oportunidade. De uma certa maneira, o nosso comportamento, né? Se a gente não está atento, a gente entra numa inércia, seja de qualquer coisa. Então, pode ser a inércia de tô sempre cercado de gente e aí não consigo romper, né, esse hábito como um hábito, né? E ficar sozinho, ao mesmo tempo também tô sempre sozinho, não consigo romper isso para fazer um esforço, né, para dar um passo. E às vezes você pode descobrir, né, pessoas maravilhosas, com experiências maravilhosas, difíceis, interessantes, divertidas, que às vezes estavam ali, né? E aí eu acho que eu já comentei, inclusive, num podcast que não lembro. Sei lá, né? Às vezes é muito interessante quando eu vou passear com o cachorro, né? Como o cachorro, ele rompe essa barreira invisível, né? Porque a pessoa começa a conversar com você e trocar... E esses dias eu tive uma interação que eu acho que se eu pedisse o telefone da pessoa, ela me daria o telefone. Cachorros e crianças têm essa capacidade exatamente. Também. Me dá seu telefone, vamos fazer um encontro dos cachorros, né? E eu sempre fico pensando, se eu não tivesse o cachorro aqui, eu abordasse essa pessoa para conversar. Ela ficaria com medo, quer me pedir alguma coisa. Eu ia pensar assim... É meio louquinha. Exatamente. Carente, coitada. Tá carente essa aí. Então, é interessante a gente observar, né, que talvez existam oportunidades, mas se a gente não estiver aberto e disposto, a gente vai perder a chance, né? Perder a chance, como diria o Saint-Exupéry, de conhecer aquele planeta, né? Conhecer o universo daquele ser humano, e à medida que a gente conhece o universo dos outros, a gente enriquece o nosso, né? E a solidão, ela é tão necessária, inclusive nesse livro, Cavaleiro Preso na Armadura, eu estava lembrando, tem um trecho que ele fala assim, é preciso ficar sozinho para que a armadura caia, né? Porque é absolutamente natural que a gente vai construindo, até por uma questão de proteção, de sobrevivência, a gente vai construindo determinadas formas de agir com o mundo, vai aprendendo determinados modos de se relacionar para se proteger, para não se machucar. Porque é óbvio que, como não somos perfeitos, na interação a gente vai sempre sair um pouquinho chamuscado, meio ralado, assim, né? É natural que isso aconteça nas relações. Mas se a gente fica, cada um com as suas proteções, tentando se relacionar, fica sempre num roçar de armaduras. E aí esse livro fala que é muito necessário que se tenham momentos de solidão ou solitude para que deixe essa armadura cair e para que você se conheça e a partir disso possa se relacionar com o outro, que se der sorte dele também deixar essa armadura cair, aí você vai ter uma verdadeira relação, uma verdadeira interação humana. Sim. Possibilidade. Acho que até para a gente ir caminhando, né, para o nosso fechamento, mas eu lembrei de algo de um filme que chama A Chegada. A Chegada. Que vem os alienígenas, né? E, pessoal, quem não assistiu o filme, tem alienígenas, mas não é assim, não é alien, tá? É outra coisa, tá? É outra temática o filme. E aí tem esses alienígenas e eles chamam uma linguista para ela poder interagir, né, com eles e tentar achar uma linguagem para conversar, porque eles têm uma linguagem diferente lá. E aí tem um momento desse filme que eu acho sempre muito interessante, que eles sobem no lugar onde estão esses alienígenas, cheio de roupa, cheio de proteção e tal. E aí ela fica dizendo assim, ela fica apontando para ela assim, dizendo humano, humano. E aí uma hora ela toma coragem e aí ela tira a roupa.
E aí ela aponta para ela, né? E aí todo mundo que tá lá, porque não sabe se o ambiente é tóxico, aquela coisa toda. E aí ela aponta para ela e diz humano. E a partir dali, ela começa a conseguir interagir com eles e conversar com eles, que representa justamente o que você está falando. Tirou a proteção e deu esse primeiro passo, né? Ficou vulnerável. Deu o primeiro passo de abertura para que a partir daí essa conexão e essa relação se estabeleça. Pode sim que às vezes a gente, né, que é a temática do filme, vai que eu abri o negócio e aí o alienígena vira o alien, né? E aí me ataca. Mas vamos lá, a maior parte dos seres humanos não são aliens, né? São pessoas que às vezes estão como a gente, nas né? suas batalhas. Nas suas batalhas, e às vezes nisso bate uma proteção na outra. Mas, ok, né? Se a gente dá uma oportunidade, dá um espaço, né? A gente consegue... E aí, quem sabe, a gente vai ter um amigo novo, né? E aí, viver essa experiência que nem o Amir Klink de tô sozinho, mas não me sinto sozinho porque tenho os meus amigos todos comigo. Perfeito. Esse tema da solidão tem muitas camadas e muitas formas que a gente poderia abordar, mas eu acho que um primeiro passo é justamente essa análise, né? De onde vem o sentimento de solidão, né? É carência do quê? É excesso do quê? Fazer essa identificação e o quanto que eu tô me dispondo, né? Porque sentar e sofrer com isso, né? Isso aí já tá, digamos assim, esse caminho a gente já conhece. Não tá levando para um bom lugar, né? Como fazer nas circunstâncias que a gente tem, nas possibilidades que a gente tem, cada um no seu dia a dia, né? Quais as pequenas chances de abrir portas para que outros... Portas de relação mais verdadeira com outros, né? E aí, quem sabe, a gente começa a transformar e estar preenchido do outro de uma forma, de si mesmo e do outro, né? A partir de um outro olhar, né? De uma relação mais verdadeira, um pouquinho mais, de pouquinho em pouquinho nesse treinamento. Sim, muito bom. Tô olhando aqui atrás de você, tem a turminha do Snoopy ali, aí quando você falou, né, a minha turma. Turminha do Snoopy, pra gente achar a nossa turminha. Muito bom. E essa questão da comunidade, né, hoje nas redes sociais a gente... muitas vezes, vou achar minha turma, que é o pessoal que gosta das mesmas coisas que eu. Tem o seu valor a gente achar a nossa turma dentro da turma, né? Tem o seu valor, tem trocas muito legais. Mas também achar lugares e espaços de convivência, de preferência presencial, que você conviva com o diferente, é riquíssimo, né? E o sentimento de se doar para o outro também, né? Eu acho que tem muito... A questão do tema da solidão passa muito por aí também. Quanto tempo do meu dia eu me dedico às minhas coisas, para mim? E geralmente essa quantidade está relacionada a um grau maior de sentimento de solidão, né? Que é essa coisa do olhar para o próprio umbigo. Então... Acho que são primeiros passos aí para começar a refletir sobre isso. Sim, para a gente encontrar a boa solidão, para encontrar as boas companhias. Perfeito. Muito obrigada. Bom. Então, fechamos mais um aqui, então, sobre solidão. E espere que em breve virão outros, com outros temas. Tchau, pessoal. Valeu, gente.